Olá pessoal, hoje o tema da nossa aula é um tema muito legal, assim como todos os temas das nossas aulas. Hoje falaremos sobre as raízes, sobre as raízes das plantas. Então vamos lá, vem comigo. Nas outras aulas, nós falamos, principalmente com o professor Prígio, com as últimas aulas dele, nós falamos sobre a evolução das plantas. Foi falado inicialmente sobre as plantas briófitas. As briófitas são as plantas avasculares, sem vasos. E também foi falado sobre as plantas pteridófitas. A princípio, quando se falou sobre as briófitas, que são as plantas sem sistema vascular, sem sementes, sem flores e sem frutos, porque elas são os primeiros tipos de plantas a existir na vida terrestre. Então, esse tipo de planta ela era uma planta avascular, ou seja, sem vasos condutores, e os nutrientes passavam de célula para célula por difusão. Depois dessas plantas avasculares, foram surgindo novas plantas, as pteridófitas. As pteridófitas já eram plantas com um sistema vascular, mas ainda continuavam sem sementes, sem flores e sem frutos. Nessas plantas vasculares, as pteridófitas, algumas não se reproduziam por sementes, no caso, as pteridófitas, as samambaias e as avencas. Já outras reproduziam-se por sementes. Essas plantas vasculares que reproduzem-se por sementes são as chamadas gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas significam árvores com sementes nuas, com um sistema vascular para levar os nutrientes, com sementes, mas sem flores e sem frutos. São exemplos dela as araucárias e as cicas. Nessas plantas que formam sementes, algumas não formam flores nem frutos, como as gimnospermas, e outras formam flores e frutos, como as angiospermas, que são as mais comuns no nosso dia a dia, São o tomateiro, a mangueira, a goiabeira, todas as árvores que dão frutos e flores. A partir disso, vamos falar agora sobre as partes das plantas. Falaremos sobre as raízes, depois sobre o caule, sobre as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Hoje falarei as partes principais das raízes, Mas primeiro eu quero lembrar vocês quais são as funções das raízes. Imagina, em uma planta, qual a função que uma raiz possui? Bem, primeiro pensa-se que para prendê-la ao solo, a raiz precisa raiz. Então a raiz serve de fixação no solo. Além disso, nós sabemos que sem a raiz, a planta não absorve nutrientes. Então ela precisa de nutrientes em que são absorvidos por meio das raízes. Além disso, algumas raízes têm a função de armazenamento de substâncias. Imagina, por que será que o inhame tem aquela espessura, a macaxeira daquela forma? Essas raízes tuberosas, que servem, mais gordinhas, que servem para absorver nutrientes, armazenar nutrientes. Na verdade é isso. Mas a raiz não é igual como um todo. As raízes são muito diferentes entre si e em uma mesma raiz possui partes diferentes na mesma raiz. Olha só no slide, você pode observar que as raízes elas possuem um caule principal, um colo que divide o caule e a raiz. Depois dessa zona principal, elas se dividem em zonas lisas e zonas pilíferas, ou zonas pilosas. Essas áreas pilosas, com pequenos pelos nas pontas, são a parte onde ocorre a maior absorção de nutrientes. Então, quando você vai aguar, vai irrigar, vai colocar uma aguinha lá no solo da sua plantinha, vai aguar ela, vai irrigar, deixar ela bem bonita, você tem que pensar em qual parte da raiz você vai jogar essa água. Você não deve jogar a água rente juntinho ao caule, não. Porque ali junto do caule, a raiz absorve menos nutrientes. Então você deve jogar um pouco mais distante, alguns centímetros depois, um palmo, ou 2 palmos depois da planta. Porque ali nessa área é onde estão a zona pilífera das raízes, as áreas das raízes em que elas absorvem mais nutrientes do solo. E a água serve justamente para que possa facilitar essa absorção de nutrientes do solo pelas raízes. Porque quando o solo está úmido, fica mais fácil para a planta
conseguir absorver os nutrientes que existem no solo para levar para toda a planta. Então, fica a dica, se você for aguar o seu jardim, for irrigar as plantas, você não joga água bem juntinho do caule da planta não, tá certo? E nem molha as folhas, porque a água precisa mesmo de folha, é nas raízes. Aliás, a planta precisa de água é nas raízes e não nas folhas, tá bem? Então, joga água um pouco mais distante, tá certo? Mas, além disso, além da fixação da planta, absorção, armazenamento de nutrientes e fixação no solo, as raízes são de diversos tipos também. Basicamente, as raízes dividem-se em raízes aquáticas, em raízes terrestres e raízes aéreas. Entre as raízes aquáticas, claro que raízes aquáticas são para plantas aquáticas e que seu habitat é o habitat aquático, são lagos, por exemplo. Então, ela possui as mesmas áreas, as mesmas regiões que as raízes subterrâneas do solo também possuem, uma área de maior absorção de nutrientes. E essas plantas aquáticas são, por exemplo, as vitórias régias, os aguapés. Essas plantas elas servem como realizam fotossíntese, assim como as plantas também do solo. Elas servem de abrigo para diversos peixes e também algumas servem como filtradoras de poluentes do solo. O aguapé, por exemplo, ele consegue absorver produtos químicos do solo, da água, aliás, e consegue filtrar um pouco as impurezas da água. Além disso, temos as raízes aéreas, as raízes que você observa fora da terra. Essas raízes aéreas, elas, por adaptação das plantas, elas foram para fora da terra em busca de um ambiente menos úmido, porque era comum em regiões alagadiças, e também para conseguir uma maior absorção de nutrientes, assim como também de oxigênio. As raízes, geralmente, ela possui um chamado fototropismo negativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela foge da luz. Então, naturalmente, as raízes procuram ir para baixo, para o fundo do solo, fugindo da luz solar. Algumas raízes, como as raízes aéreas, como as plantas do mangue, elas possuem uma característica especial que elas emergem do solo, algumas raízes, chamadas de pneumatóforos. Essas raízes, elas conseguem absorver um pouco de ar também da atmosfera, ajudando a nutrição da planta. Além disso, outras raízes, como por exemplo, aqueles muros que você vê com as plantas descendo, aquela planta chama-se era, são raízes aéreas, chamadas também como raízes de grampo, que elas se fixam no solo como um grampo. Então elas também são raízes aéreas que servem para fixar ali e conseguem absorver os nutrientes a partir da umidade da parede. Outras raízes, como também raízes estranguladoras, raízes parasitas, né? Raízes de plantas estranguladoras que acabam matando o hospedeiro em que elas vivem, como por exemplo a erva de passarinho. É uma planta em que ela consegue fixar e penetrar nos galhos da árvore que ela está hospedeira e começa a absorver a seiva dessa árvore. Então ela vai também chegar a um ponto que ela estrangula esse galho e acaba essa parte dessa planta morrendo. Essas raízes estranguladoras são plantas que se fixam nessas árvores e roubam nutrientes delas. Outras plantas, como as orquídeas, são chamadas de epífitas porque só usam as árvores como um suporte, não retiram nutrientes da própria árvore, só usam ela como um suporte para alcançar melhor a luz solar. Mas essas plantas também possuem raízes aéreas em que aproveitam a umidade do ar para retirar os nutrientes que precisa para o seu crescimento. Por isso, gente, as raízes são importantíssimas para as plantas e adaptam-se a diversas situações que a planta vive, da região que a planta existe, né? Em regiões mais secas, as raízes são bem pivotantes, são raízes bem alongadas lá para o fundo do solo, para que a planta possa conseguir mais nutrientes. Essas raízes subterrâneas, né, como as raízes que vivem no solo, podem ser basicamente divididas em raízes pivotantes e raízes fasciculadas.
A raiz pivotante é uma raiz que tem um eixo principal que adentra o solo o mais profundo possível em busca de água. São raízes de plantas chamadas de monocotiledôneas. Aliás, de plantas eudicotiledôneas, como um pé de feijão, que elas possuem cotilédones, que são estruturas que vamos falar nas próximas aulas, mas que elas possuem uma raiz mais pivotante, mais central. Já as raízes das monocotiledôneas, como o pé de milho, como as gramíneas, elas possuem uma raiz chamada de raiz fasciculada, uma raiz que segue em palma, como se fosse se espalhando pelo chão em ramos fininhos. Ela não é uma raiz profunda, você consegue arrancar essa planta com facilidade do solo. Então, as plantas com um sistema radicular pivotante são plantas que buscam a água em regiões mais profundas do solo. Já as plantas com raiz mais fasciculada, elas são raízes que pegam seus nutrientes em regiões mais rasas do solo. Além disso, as raízes subterrâneas têm diversos tipos também, principalmente como as raízes tuberosas, como a cenoura, a beterraba, a batata doce. Já a batata inglesa, aquela batata amarelinha, na verdade a batata ela é o caule, não é a raiz. A batata doce é a raiz, mas a batata inglesa ela é um caule. E a cebola ela é um caule também. A raiz da cebola são os cabelinhos que ficam embaixo do bulbo. Então o bulbo é um tipo de caule que vamos falar na próxima aula. Então as raízes são de diversas formas e essas raízes tuberosas, como a macaxeira, como o inhame, como a batata, são dessa forma para armazenar nutrientes dentro dela. Elas são fontes riquíssimas de açúcares como o amido, que é um carboidrato de reserva de nutrientes, que ela utiliza esse carboidrato para fornecer energia para ela em épocas de seca, em que ela não consegue tanto nutrientes do solo, porque o solo está seco. Outros tipos de raízes também bastante comuns são as raízes tabulares. São raízes de grandes árvores da floresta amazônica que precisam de raízes bem largas para que possam sustentar essas grandes árvores. Outro tipo de raiz também são as raízes adventícias. Se você já observou um pé de milho, vai observar que lá no pezinho dele, junto ao solo, saem pequenas raízes que servem para ajudá-los a se sustentar melhor no solo. Ele tem raízes que puxam nutrientes da terra, tem essas raízes que saem do caule, são raízes adventícias, né? Muitas plantas, elas brotam pequenas gemas de raízes ao longo do tronco, e se elas, no caso, caírem lateralmente no solo, aquelas raízes podem brotar do solo, aliás, brotar da planta para o solo. Então, são plantas que enramam facilmente, que podem, em qualquer local, qualquer região do seu tronco, do seu caule, emergir raízes para o solo sem entrar em contato com ele. Além disso, temos raízes de suporte, né? Raízes que são aéreas, mas que servem de suporte para as plantas, que protegem ela como um todo, ajudando a proteger a sua grande copa, né? Imagina assim também que, assim como você vê uma árvore, a sua copa, a sua extensão por fora, também ela é por baixo, né? Então imagina, quando você imaginar quão grande será a raiz dessa árvore, então imagina como ela é por fora, quase que da mesma forma ela também é por baixo. Seu sistema radicular é bem amplo, tá certo? Então, gente, vou deixar por aqui uma velha frase que eu sempre falo para os meus alunos: você colhe o que planta, né? Se você estuda, você vai colher bons frutos, que são boas notas, bons resultados, objetivos alcançados. Mas você não pode pensar que se você colhe o que planta e vai plantar dinheiro, você vai esperar nascer um pé de dinheiro também. Não, você vai colher o seu dinheiro, o fruto do seu sucesso vai vir dos seus estudos, tá certo? Então valeu, gente. Vai plantando que você vai colher muito sucesso na sua vida. Tchau, tchau. Até a próxima.